Bom, começamos aqui então a gravar a aula sobre crédito acumulado do ICMS e CREDAC, que é uma mini aula, mas com muito conteúdo, e vocês vão ter aqui explicações sobre o ECREDAC e o crédito acumulado do ICMS. Bom, as regras que eu falarei aqui servem para todas as unidades da federação. O que que é diferente? O diferente é que para São Paulo temos o ECREDAC. São Paulo é a única unidade da federação que adota um arquivo chamado ECREDAC, que é uma conta corrente, que é por ela que é enviado os arquivos do crédito acumulado para a Receita Estadual. Os demais estados têm arquivos também, muitos têm, outros não têm, na verdade, e não existe esse nome ECREDAC para outras unidades da federação, só para São Paulo. Pois bem, vamos falar o crédito acumulado de uma maneira geral e sobre o ECREDAC. Então, boa noite a todos aí que estão assistindo. Para quem vai ver a aula gravada, né? Bom dia, boa tarde, ou o que for. Bom, recuperação do crédito acumulado. Primeiro você tem que ter o fundamento legal, é chamado de hipótese legal. Depois você terá que ter a escrituração. Depois a homologação, que é a parte autorizada pelo fisco do recebimento desses arquivos. Você solicita o crédito, a utilização do crédito, através desse arquivo magnético. Cada estado tem o seu. O de São Paulo chama-se ECREDAC. É feito o processamento na secretaria, que é a averiguação do posto fiscal. Eles conferem, vê se você tem o crédito, faz todo o levantamento e depois ele dá uma resposta sobre esse crédito lá no próprio ECREDAC, na parte de correspondência. Tem a parte lá de correspondência que você tem que verificar no máximo, a cada no máximo 3 dias, para ver se o fisco te mandou uma mensagem, ou se solicita algo, ou se ele aprovou o crédito, e essa aprovação é passada através de um visto chamado visto eletrônico, que ele é em letras e números, chamado de alfanumérico, né? Letras e números, e é chamado visto eletrônico onde será registrado no SPED fiscal. Quem ainda usa a GIA, na GIA, porém a partir de 2026, a GIA não será mais utilizada no estado de São Paulo. Quem ainda possui erros na GIA, eu tenho lá na parte de EAD do meu site, que é www.itfcursos.com.br. Lá na parte de EAD, você verá um curso gravado sobre desculpa, um curso gravado sobre GIA e SPED, corrigindo os erros, porque ainda deve ser corrigido os erros do SPED com a GIA. Ainda existe isso. Então, você tem uma aula gravada lá na parte de EAD do meu site. Agora, existe também a parte da aula gravada do ECREDAC lá no meu site. Então, o que eu estou trazendo aqui é um resumo, mas dará para você entender bem, com muitos detalhes sobre o crédito e o ECREDAC. Agora, mais detalhes, porque a aula é muito extensa, são 8 horas de aula. Mais detalhes você terá a minha aula gravada lá na parte de EAD do meu site, que é o www.itfcursos.com.br. Tem aqui no slide o endereço do site. Bom, após a secretaria receber o ECREDAC, que é o arquivo magnético, você pode utilizar esse crédito que foi aprovado pela secretaria para pagar fornecedores. Vamos supor que você compra insumos, matéria-prima, material de embalagem para a tua produção. Você pode pagar esses fornecedores com esse crédito. De repente, ele fatura para você, você pergunta para ele: olha, quer receber em crédito esse valor da fatura da venda do que você me vendeu, dos bens de produção?
Se por acaso ele aceitar, é bom que esteja tudo em contrato. Se ele aceitar, você pede o ECREDAC para o fisco, aliás, desculpe, pede o crédito acumulado pelo ECREDAC lá para o fisco, e o fisco irá autorizar, dizendo que permite que essa pessoa receba o crédito. Essa pessoa jurídica, tem até 10 dias para aceitar esse crédito. Dá licença um pouquinho, que eu estou um pouquinho de problema na garganta. Tomar uma água aqui. A pessoa tem até 10 dias para aceitar esse crédito. Se em 10 dias ela não aceitar, se em 10 dias ela não dar o aceite, terá que refazer o pedido. Então, o fisco é bem rigoroso nisso. Outra possibilidade que você poderá fazer com crédito, desculpe, pagar dívidas. Vamos supor que o teu crédito começou a acumular com uma nova operação que a tua empresa começou a fazer. De repente, a tua empresa começou a importar mercadorias e vender para outra unidade da federação. Importou, credita o ICMS porque recolhe o ICMS no desembaraço aduaneiro. Agora irá vender essa mercadoria para outra unidade da federação. Então, tem o crédito da entrada e o valor do imposto da saída. Só que, como importou, você vai vender para outro estado com uma alíquota de 4% sobre o total da nota. Então, você importou, recolheu o ICMS no desembaraço aduaneiro e creditou 18%. Agora você vai vender a 4. Então, 18 de crédito, menos 4 do débito, que é o pagamento do imposto da saída. 18 menos 4, 14. Vai te sobrar 14% de crédito. Essa operação de crédito com 18, saída com 4, crédito com 18 ou saída isenta, crédito com 18 ou saída com a não incidência, isenção e não incidência é não tributação. Ou entrada com diferimento de outro estado, veio tributada a mercadoria de outro estado, você acredita. A saída é zero, é com diferimento. Mantenha o crédito. Daqui a pouco você tem milhões de crédito acumulado na escrita. Essas operações chama-se crédito acumulado. Nessa aula gravada, eu explico todos eles, todos os tipos de gerações de crédito. Isenção, não incidência, diferimento, remessa para a Zona Franca de Manaus, remessas para as exportações, todas as situações que geram crédito acumulado. E aí você fica com esse valor na escrita. Mas, professora, esse valor não é meu? Não pertence à minha empresa? Claro que pertence à sua empresa. No entanto, o fisco diz que, como esses créditos foram oriundos, provenientes de um benefício fiscal, ou seja, de uma saída com isenção, mantém o crédito da entrada. Saída com a não incidência, por exemplo, exportações, mantém o crédito da entrada. Como foi oriundo de um benefício fiscal, isenção é benefício fiscal, redução da base é benefício fiscal, crédito presumido é benefício fiscal, alíquota menor de 4% para outro estado é benefício fiscal. Então, ele quer averiguar esse crédito. Ele quer ver se você tem mesmo esse crédito. Se você tem direito mesmo. Se você escriturou certo nos livros fiscais. É por isso que você tem que enviar todo o arquivo pelo ECREDAC, para que o fisco confira se você tem mesmo direito. Se você tiver direito, ele libera através de um visto eletrônico, dizendo dentro do próprio ECREDAC: olha, eu verifiquei o seu crédito. Você realmente solicitou 1 milhão, você tem realmente 1 milhão de direito. Eu estou aprovando aqui o seu crédito no valor de tanto. Aí ele fala se ele aprovou 1 milhão, ou se ele aprovou menos, se ele aprovou 800 mil, ou se ele aprovou 500 mil. Aí, o valor que ele aprovar, você traz de volta para a tua escrita fiscal. Se você traz de volta para o teu SPED fiscal. E aí você vai utilizar no que você combinou com ele dentro do ECREDAC. O que que você combinou? Você combinou vender
Você combinou pagar fornecedores, como eu expliquei no começo dessa mini aula? Ou você combinou pagar dívidas? Então, eu estava na parte das dívidas, voltamos para dívidas. Você começou a acumular esse crédito desde 2023, 24, 25, 2 anos acumulando crédito. Mas antes de 2023, você não acumulava crédito, porque essa operação que começou a acumular crédito, essa importação, por exemplo, que você começou a fazer, foi em 2023 para cá. Nos anos anteriores, você tinha dívida com o fisco, você devia o fisco, você tinha dívidas de ICMS. Você não estava quitando imposto, pagando, recolhendo imposto em dia. Está lá. Uma bolada de dívidas. Sendo assim, você pode levantar esses créditos para quitar essas dívidas. E isso eu explico também passo a passo em aula. Na aula gravada, eu explico isso tudo passo a passo, ainda te dou 2 horas de mentoria. Então você fala, professora, terminei a aula. Terminou? Qual a data melhor? Qual horário melhor para você? Vamos marcar uma mentoria e eu vou te explicar as negociações, se você quiser vender para terceiros. Eu irei te explicar a quitação de dívidas. Bom, a quitação de dívidas já tem na aula, mas eu te trarei mais detalhes, que ali para mentoria eu deixo para mais detalhes, para as negociações e para perguntas e respostas presenciais, caso vocês tenham sobre a aula. Prosseguindo, quando você tem esse crédito, você fala, vou solicitar o crédito, mas espera aí, eu só tenho o Ecredac? Eu digo a você que não. É o que eu estava jogando lá no nosso grupo da live. Você não terá só os créditos, só o Ecredac para levantar os créditos. Você terá os regimes especiais. Os regimes especiais são complexos, são 5. E eu explico detalhadamente um a um, no qual você solicitará para o fisco sem precisar do Ecredac. Ah, mas espera aí, eu solicito esses regimes especiais. E o fundamento? O fundamento você sempre vai embasar primeiro com a Constituição Federal, que é esse artigo aqui que fala de créditos, o Código Tributário Nacional e a Lei Complementar do ICMS, que é a Lei Complementar 87/96. Lembrando que após 2033, quando cair totalmente o ICMS, cai a Lei Complementar 87 e entra a Lei Complementar, entra definitivo a Lei Complementar que já foi aprovada da reforma tributária, a 214 de 2025. Falando em reforma tributária, vocês sabem que o IBS substitui o ICMS. Eu não vou falar do ISS, Imposto sobre Serviço, porque essa aula, essa mini aula não é matéria desse assunto, sobre esse assunto. Mas falando, vocês sabem, estão cansados de saber e viram na minha última live que o IBS substitui o ICMS. Porém, a parte de créditos do IBS está muito mais complexa que a do ICMS. Porque o IBS, você poderá compensar os créditos que você já tem do ICMS com o IBS? Tem essa proposta. Só que tem também a proposta de você compensar o ICMS dentro de 20 anos. E quem é que quer levar tudo isso para recuperar um crédito? As empresas não querem levar 20 anos para recuperar um crédito parcelado. Então, hoje, você levantar créditos de uma empresa sobre ICMS e tentar compensar o mais rápido possível e o maior volume possível é o que tem que ser feito atualmente, para que você não se surpreenda quando chega em 2033, você aí ter só uma condição de crédito a perder de vista. Então você tem que aproveitar hoje o teu crédito ICMS, porque quanto mais dias vão passando, maior a perda. Eu vou dar um exemplo. Olha só, temos aqui 5 anos.
Então, 2025, que é o ano que estamos, 2024, 23, 22, 21. Então, de 2021, hoje é dia 10 do 9 de 2025. Do dia 10 do 9 de 2025, de 2021 até hoje, você pode apropriar o crédito, porque você só pode apropriar o crédito dos últimos 5 anos. Então, cada dia que passa, você perde. Você está perdendo a cada dia mais um dia. Então, vamos lá. Digamos que no dia 10 do 9 de 2021, você recebeu uma nota que o valor do ICMS a acreditar era R$ 20.000. Se você não levantou os créditos da sua empresa e não solicitou ainda, digamos que você deixa para entrar com pedido de crédito acumulado no dia de amanhã, no dia 11. Se essa nota fiscal de 20.000 de crédito entrou na tua empresa no dia 10 do 9 de 2025, no dia 11 de 9 de 2025, que é amanhã, você já perdeu o direito ao crédito desses 20.000, de levantar e solicitar o fisco. Por que você já perdeu? Porque já passaram-se 5 anos. Então, ó, 10 do 9 de 2021, 10 do 9 de 2022, 10 do 9 de 2023, 10 do 9 de 2024, 10 do 9 de 2025. Fiz errado, né? É 2020, 21, 22, 23, 24, 25. 2020. Então, 10 do 9 de 2020 até 10 do 9 de 2025, 5 anos. Não é 2021, é 2020. 5 anos. Então, se você recebeu uma nota no dia 10 do 9 de 2020 e no dia amanhã, dia 11 do 9 de 2025, você tenta recuperar esse crédito, não consegue mais, porque já prescreveu, já passaram-se 5 anos. Então, cada vez que você demora mais, ou que o empresário demora mais, que a empresa demora mais para levantar os créditos, mais valores vão sendo perdidos, porque prescreve e já não pode mais recuperar. Você só pode recuperar os créditos dos últimos 5 anos. Então, o ICMS, o conceito você está cansado de saber. É o imposto sobre operações, saídas de mercadorias, circulação com intuito de lucro. Se você dá saída de mercadoria e não recebe nada por isso, não quer receber, então você se enquadra numa associação beneficente ou no que for, menos comércio. Então, não há fato gerador. Fato gerador é quando há lucro. Então, o ICMS é o imposto sobre circulação de mercadorias, mercadorias em grande volumes também. Se você vende para uma pessoa física um grande volume de mercadoria, ela pode ser de ofício, quer dizer, o fisco chegar nela por correspondência e dizer: olha, você está enquadrada como contribuinte, porque você comprou uma grande quantidade de uma pessoa jurídica. Essa grande quantidade, presumo eu fisco, presumo que excede o que você vai usar no mês. Não é possível você usar isso no mês, ou não é possível só você usar isso. Tá, está claro, está óbvio que você vai comercializar. Então, eu presumo que é uma comercialização. Então, eu te enquadro de ofício. O que que é de ofício? Eu te obrigo agora a ser contribuinte do ICMS. A partir de hoje, você será contribuinte do ICMS. Todo mês terá que recolher esse imposto. Então, o conceito de ICMS não é sobre circulação de mercadorias, é em volume também que caracteriza comercialização. Quer dizer, ele comprou muito para comercializar e ele não está como contribuinte, porque ele não quer emitir nota, ele não quer recolher imposto. Então, presume fraude, né? Então, temos também sobre o transporte de um estado para o outro, transporte de um município para o outro, o ICMS e sobre serviços de comunicação. De um estado para o outro, de um município para o outro, e serviço de comunicação. Porém, quando nós vamos levantar o ECREDAC, nós vamos observar aí vários tipos de situações que geram crédito. Vários. Todas as situações na tua empresa que gera crédito, você tem que levantar e mencionar nesse arquivo chamado ECREDAC.
Incidência. Incide. Está escrito na lei que se você der saída de mercadorias com habitualidade ou se você vender em grande volume, deve recolher o imposto. Então ocorre o fato gerador. Quando você dá a saída, ocorre o fato gerador. E o que que são as obrigações principais? Emitir, recolher o imposto e obrigações acessórias, a nota fiscal eletrônica, o ECREDAC, a FD-REINF, o ECF, o SPED fiscal, tudo isso são obrigações acessórias. O nome já diz, as obrigações acessórias são os livros fiscais de entrada, de saída, de apuração, acessória ao teu recolhimento. Nessa obrigação acessória, você informa quando recolheu, a data que recolheu, quem vendeu para você, para quem você vendeu. Então, no Ecredac, tem que ter tudo isso, tem que ter todas as operações que você fez no mês, tanto de compra quanto de venda, mês a mês dos últimos 5 anos. Ah, professora, a minha empresa já levanta créditos há muito tempo. Um cliente que chegou agora essa semana disse isso. A minha empresa já levanta crédito há muito tempo. Só que eu entrei agora no fiscal e eu disse para minha empresa que eu passarei a levantar os créditos do ICMS para ele tirar esse trabalho daquela advocacia terceirizada, porque eu passarei a fazer isso. Você tem como me ajudar? Sim, tenho como te ajudar. Então, qual o primeiro passo a fazer? Quer levantar crédito para tua empresa? Primeiro passo a fazer: ter todo o passo a passo do que gera crédito, saber todo o passo a passo do que gera crédito, como conferir, como que são feitos os cálculos do ICMS, o cálculo do crédito da entrada. Daqui a pouco falaremos. Então, um pouco eu tenho aqui nessa live e na minha aula gravada eu tenho isso de passo a passo. Que primeiro ponto a saber, como confere o crédito, como ter certeza se aquele crédito é lícito, como conferir CFOP. E aí você vai falar o quê para aquela empresa que cobra 15 mil, 20 mil, 30 mil para fazer o arquivo para você? Você vai falar para o teu superior que foi o que esse aluno falou para mim. Esse aluno, ele não me conhecia. Ele me conheceu na internet. Jogou meu nome lá no Google, estava procurando um curso sobre Ecredac e ele me achou. Eu estou falando do último aluno, né? Porque são várias pessoas, temos vários casos. Então, ele achou lá, fez minha aula de EAD, aprendeu a conferir os arquivos e agora ele quer fazer na prática. Tem como explicar? Tem, claro. Ele já sabe o principal. Então, gente, quando você aprende a conferir o ICMS, se os arquivos estão certos, se a empresa está tributando certo ou não, quando você aprende a corrigir o SPED, pronto. O resto você tira de letra. Você importa esses SPEDs para o programa faz ali um levantamento. O programa, você escolhe ali no programa qual sistema que você quer fazer, se é pelo sistema de custeio ou se é pelo sistema simplificado, porque o Ecredac de São Paulo, você tem dois sistemas a escolher, o de custeio e o simplificado. Na aula eu explico os dois detalhado e ainda o cálculo. Só que esse cálculo que eu explico na aula, não há necessidade de você aprender. É bom que você saiba como que faz, mas não há necessidade. Por quê? Porque é um cálculo muito complexo que você terá que fazer de todas as mercadorias que têm o direito a crédito do teu estoque, uma a uma, dos últimos 5 anos. Agora imagina se você tem 10 mil mercadorias na tua empresa. É uma construtora ou é uma empresa de alimentos. Imagine o supermercado. Imagine 10 mil NCMs para você reformular, fazer esse cálculo um a um dessas mercadorias, cálculo exato, e ainda importar esse cálculo para a planilha. Claro que é impossível, tem que ter programa. Então, por mais que na aula gravada eu explico esse cálculo, você só é bom que você saiba, né, como que é feito. Mas não faz sentido. Só se a tua empresa for muito pequena, for um lucro presumido bem pequenininha, trabalha só com 5, 6, 7 tipos de produto, aí vale a pena você pegar aquela fórmula que eu trago em aula e trazer para o Excel.
Aí você consegue fazer no Excel sem precisar de programa. Eu já vi algumas pessoas que conseguiram, mas é muito difícil, porque tem que ser empresa bem pequenininha, com poucos produtos de entrada na empresa, tá bom? Alíquota. Alíquota é fundamental que você saiba que em São Paulo as alíquotas estão do artigo 52 a 56C. O que que é alíquota? É aquele percentual que você, fazendo o cálculo do ICMS, lança sobre a base de cálculo, que é o total da nota, o total que é cobrado do destinatário, do comprador, por exemplo, e gera o valor do imposto a recolher. Então, a alíquota é considerada benefício fiscal. Sabiam disso? Quando a alíquota é menor. Quando a alíquota é menor, ela é considerada benefício fiscal. Eu vou dar um exemplo para vocês. Temos aí a publicação no ano de 2012 da resolução do Senado Federal, a resolução 13 de 2012. Espero que eu não tenha errado o número, porque é tanta coisa para memorizar. Essa resolução trouxe a alíquota de 4% para produtos importados. Ou seja, você importou um produto, digamos, veio dos Estados Unidos. Agora você vai vender esse produto lá para o. Você está aqui em São Paulo e vai vender esse produto lá para o Nordeste. 4%. Porque foi importado. Então, pega o total da nota e aplica 4%. Mesma regra do Nordeste para São Paulo. Se importou pelo Nordeste e vai vender para o Sudeste ou para o Sul, 4%. De um estado para o outro, não importa de onde importou, não importa de onde importou. Importou por qualquer unidade da federação, se tiver dentro daqueles requisitos exigidos pela resolução, 4% de um estado para o outro. Mesmo que o recebedor do outro estado seja não contribuinte, não importa, 4%. Só que, quando você vende a 4, é o que eu informei aqui no começo dessa mini aula. Quando você vende a 4, você toma crédito pelas compras, ó. Crédito do que importou, ou se veio importado, mas de outro estado, crédito do que veio destacado na nota, e vende para outro estado a 4. Não só uma venda, doação também. Lucro presumido e lucro real tributa na doação. Uma doação para outra unidade da federação, se o produto foi importado, 4%. Então, gente, creditando a 18 ou se veio de outro estado, creditando a 12 e saindo a 4, você terá 12 menos 4. Então, essa diferença é um crédito acumulado. Importou 18, saiu a 4. Essa diferença de 14% é um crédito acumulado, 14% sobre o total da nota. Essa operação, essa situação também é chamada de benefício fiscal, quando vende para outra unidade federada ou doa, qualquer operação tributada com uma alíquota menor. Então, essas regras geram crédito acumulado. Vamos continuar aqui, aí no final a gente abre para, se alguém tiver alguma dúvida, a gente pode, eu posso falar para você aqui. Não cumulatividade, então é isso, ó. Crédito pela entrada na compra. Ou doaram para você, veio tributado, crédito, saída, débito, saída, paga o imposto, crédito, veio imposto, lanço no livro de entrada como dinheiro, saída, débito, princípio da não cumulatividade. Essa regra continuará com a reforma tributária, essa regra continuará com o IBS e CBS. Assistam depois meu curso da reforma tributária, que tem vários segredinhos também sobre créditos. Bom, só para adiantar, lucro presumido não credita hoje PIS/COFINS. No futuro, lucro presumido creditará o CBS, que irá substituir o PIS/COFINS. Vamos lá. Então, fato gerador que causa a geração do crédito. São vários. Como eu falei aqui para você, diferença de alíquotas. Saída zero, isenta e mantém o crédito da entrada, porque a legislação permite. Saída com a não incidência, permite o crédito. Saída com diferimento, permite o crédito. Saída para a Zona Franca de Manaus. Quem quer assistir uma aula gravada sobre Zona Franca de Manaus, assista a minha. Só faltam terminar 3 slides, ou para você que vai ver no futuro essa live,
Já está disponível, estará disponível ali no meu site na parte de EAD. Eu trago ICMS passo a passo, mandando para Manaus e dentro de Manaus e saindo de Manaus. IPI, mandando para Manaus, dentro de Manaus e saindo de Manaus. E PIS/COFINS. Gente, é um treinamento punk. Tem assunto para dedéu. E só para te adiantar aqui, enviando mercadorias para a Zona Franca de Manaus é isento. A mercadoria, lógico que tem que atender os requisitos da legislação. É zero essa mercadoria, zero do ICMS para Manaus. E na compra você mantém o crédito. Então, outra situação que gera crédito acumulado. Fora os créditos presumidos, fora redução da base de cálculo, fora as exportações. Então, tudo isso gera crédito acumulado. E você aprenderá passo a passo com detalhes cada uma dessas situações. Então, o crédito, ele tem que ser real, real, tem que estar escriturado, tem que vir exatamente ali o que veio na nota de entrada para o fisco reconhecer, senão ele indefere o teu ECREDAC. Tem que atender os requisitos da legislação, senão ele indefere o teu ECREDAC. Então, bens de produção, matéria-prima, produto intermediário, material de embalagem, tudo isso gera crédito do ICMS. Bens para produção também é outra situação que acumula crédito. Aqui eu trouxe um modelinho para você do livro de entradas, que é o chamado C100 do SPED fiscal. Esse fulaninho aqui, esse livro de entradas, dentro dele temos vários registros. O C170. Ó, o C100, a nota de entrada, o próprio sistema aceita a nota de entrada. Você, quando dá o aceite, quando você dá o aceite daquela compra, daquela aquisição, automaticamente aquela nota vem para esse SPED aqui, que é o livro de entradas, C100 do SPED. E dentro desse C100, temos aqui, ó, o registro C170. Para o registro C170, são os itens da mercadoria. Cada mercadoria vai no C170. Cada C170, uma mercadoria. Sua base de cálculo, sua alíquota, sua NCM, seu total da nota, cada um. E dentro desse C100 tem o C190 também. Esse aqui é que é o detalhe. Dentro do C190, é esse registro que gera, que dá direito ao crédito. Quando você toma crédito da compra, quando o valor do ICMS, a base de cálculo, o total da nota e a alíquota preenche esses campos, pronto, a tua empresa já tomou o crédito. Agora, se a tua compra não der direito a crédito, esse registro C190 não será preenchido o campo de alíquota, de base de cálculo e de valor do imposto. Só fica aí, se não tiver crédito, só fica preenchido o Código de Situação Tributária, o CFOP e o total da nota. Então, é importante você saber como funciona esse crédito, né? Então, você compra, aqui está você, uma empresa indústria. Você compra de terceiros, bens de produção. Você vai fabricar um produto. O que que você compra para fabricar? Matéria-prima, insumos, material de embalagem, produto intermediário. Eu explico em aula gravada um a um desses casos, tá? Mas aqui eu não dá tempo de explicar tudo com detalhe. O que que acontece? Você compra ali e você vai fazer seu preço de venda. Seu preço de venda. Vamos supor que você vai fabricar aqui ó, um copo, uma taça. Você vai fabricar essa taça. Quando você compra a matéria-prima para ela, o plástico, se for de vidro, areia e tudo mais para fazer o vidro. Quando você compra a tinta para carimbar aqui ou personalizar um nome ou uma marca, o que for, isso tudo são matéria-prima para produção, dá direito a crédito.
Agora, você não pode vender a taça assim, certo? Você tem que colocar, inserir essa taça numa embalagem para que ela não quebre, para que ela não estrague, para que ela suporte a viagem até onde será revendido. Bom, essa taça, quando eu fabrico, eu crio uma NCM para ela, uma numeração, que é chamado de Nomenclatura Comum do Mercosul, NCM. É como se fosse o CPF dela. Esse tem um CPF, esse tem um CPF, cada um tem o seu CPF, NCM. Bom, pois bem, comprei o plástico, comprei a tinta, ou o que for, ou vidro, ou areia, fiz o produto, tomei crédito dessa compra, tomei crédito dessa tinta, do ICMS que veio destacado, escriturei no livro de entradas. Agora darei saída. A saída eu tenho débito. Agora, eu vou vender. Eu gastei quanto nela para produzir essa taça? Quanto que eu gastei para produzir essa taça? Digamos que eu gastei aí para produzir essa taça de cristal, uma taça especial. Eu gastei aí para produzi-la, vamos supor, R$ 1.000. Só que eu tenho que ter o meu lucro. Eu insiro mais 500, 1.500. Dentro desse 1.500 não está só os bens de produção, está o que eu gastei com os meus funcionários para fazer, com o meu maquinário, tudo da produção, mais o meu lucro, 1.500. Então está aqui meu 1.500. Agora eu vou fazer o cálculo do ICMS, que atualmente é por dentro, mas após a reforma tributária será por fora, com o IBS. Você vai pegar 1.500, que é o teu total da nota com o teu lucro, dividir por 0,82. Por que 0,82? A alíquota desse aqui, eu procurei a alíquota dele no artigo ali. Não vi taxa. Ué, se eu não vi o nome taxa lá nas alíquotas, então ela é 18. 18%, é regra geral. 18, transforma em decimal, 0,18. Aí a fórmula passada pelo fisco, 1,00 menos 0,18, que é a alíquota que se transformou em decimal, vira 0,82. Agora eu vou fazer o cálculo por dentro do ICMS por dentro. 1.500 dividido por 0,82, 1.829,26. É esse valor que eu vou destacar na nota. 1.829,26. Agora, peraí, eu irei recolher 1.829,26? Eu garanto a vocês que não. Sabe por que não? Porque quando eu comprei os insumos, a matéria-prima para produzir essa taça, eu creditei do valor que veio destacado do ICMS na nota, que foi 219,50. Agora, o valor do meu ICMS da saída, olha aqui, ó, 1.829,26 menos 1.500, 329,26. É esse o valor que eu vou destacar. 1.829,26 é o valor total da nota. 329,26 é o ICMS que eu vou destacar na saída. Eu irei recolher 329,26? Não. Eu falei 1.829,26 de imposto, tá? Não, 1.829,26 é o total da nota. O imposto é 329,26. É só subtrair 1.500 sem o imposto com 1.829,26, que já é com imposto, dará o valor do meu imposto que eu destaquei na nota, 329,26. Eu irei recolher esse valor? Não, porque eu tive um crédito da entrada de 219,50. Então, 219,50, que é o crédito, menos 329,26, que é o débito, que é o valor da saída, que é o valor que eu destaquei na nota de venda, eu terei a recolher apenas 109,76. Isso aqui é indústria. A indústria, quando vende para atacado, o atacado vai fazer igual. Ele vai imaginar aí, como ele comprou por esse valor, ele vai querer ter um lucro. Então, ele resolve vender por 2.000. Ele faz o cálculo considerando a alíquota de 18% do produto. 2.000 dividido por 0,82. 2.439,2. Quanto tem de ICMS aqui? Tem 439,2 de ICMS. Menos aquele imposto que veio destacado da indústria na nota de compra, que é 329,26. Ele terá que recolher apenas 109,76. Isso é o princípio da não cumulatividade.
Isso é o que é o crédito. Quando você tem esse valor e no livro fiscal, o livro de entrada subtrai pelo livro da saída, lá no SPED fiscal, aí dá a apuração, dá o valor a recolher. Mas se você tem milhões de crédito na escrita, nunca dará valor a recolher. Por quê? Porque o teu crédito é imenso, é de milhões. Então, o crédito da entrada compensa com o débito da saída. O crédito da entrada compensa com o débito da saída. Daqui a pouco, você não terá. Você tem milhões lá de crédito gerando. Não terá que recolher. Eu já tive um aluno que olhou para mim e falou: Ué, mas eu não sei por que me mandaram para esse curso. Porque a gente não recolhe imposto. Eu falei: Como assim? Não recolhe imposto, a gente não recolhe. Eu falei: Não, não é possível, vocês têm um regime especial. Aí ele falou: Não, a gente nunca recolheu. Eu falei: Como assim? Ele falou: Eu estou há 5 anos na empresa e nunca vi recolher ICMS. A gente não recolhe e eu não sei por quê. Olha só, aí me veio à mente que é isso. A empresa dele tem tanto crédito acumulado que compensa com o débito da saída e ainda sobra crédito. Então ele nunca vê recolher imposto. Aí ele pensa que a empresa não recolhe. Não recolhe assim. Não recolhe é uma forma de falar, mas automaticamente o crédito é um dinheiro da empresa e está compensando com débito. Ela está recolhendo, ou melhor, ela está pagando, mas indiretamente. E não diretamente ali com uma guia até o dia 20 do mês seguinte. É essa a diferença. Então, o crédito acumulado, vamos fazer aqui uma recapitulagem, um infográfico que eu fiz aqui desse crédito acumulado. Vamos imaginar aqui uma solicitação do crédito acumulado para utilização. Então, vai haver a formação do crédito acumulado. Exemplo, saída com isenção, manutenção de crédito pela entrada, né? Todos os casos que eu falei. Gera o arquivo, solicita lá pelo ECREDAC junto à Cefaz com certificado digital, é acolhido pelo fisco, ele recebe, porque o layout está ok, ele recebe de imediato. A solicitação do crédito a solicitação do arquivo é emitido um recibo, tá? Então, esse valor do crédito acumulado, se aprovado, será utilizado pelo solicitante. A fiscalização, claro, que fez a homologação, observou minuciosamente tudo isso e por isso que aprovou. Ele dá o visto eletrônico lá pelo ECREDAC. Esse visto eletrônico é pego pelo solicitante, é feito lá o lançamento do visto junto com o valor no SPED fiscal, no livro de apuração. É feito o processamento da obrigação acessória lá, quer dizer, o SPED fiscal, o livro de apuração, entende que entrou um dinheiro lá, e depois a liberação do valor, ou seja, ele já pode usar, entrou no SPED, ele já pode usar. Só que tem que ver para que ele quer usar esse crédito. Então, na aula gravada e na minha mentoria, que a mentoria ela é gratuita, ela é depois que você compra a aula gravada lá no site, eu te dou 2 horas de mentoria. Na mentoria, eu te explico passo a passo como solicitar esse crédito sem o ECREDAC e com o ECREDAC. Eu te explico as negociações. Eu te explico como monetizar. Eu te explico quanto pedir de deságio e comissão. Eu te explico como é feito o contrato, contrato antes da reunião e após a reunião, para que os intermediários, ou muitos, tanto a parte vendedora como compradora, não te engane na hora da negociação. Por que engane, professora? Porque eu já passei por isso mais de 15 vezes. E isso tornou-se uma experiência a ponto de eu pegar essa parte negativa, transformar em positiva, fazendo o quê? Passando para os alunos. Porque vocês não sabem a tristeza que é lidar com um profissional que você está confiando ali, que se intitula profissional tributarista, ou que se intitula especialista na área fiscal, especialista na área contábil, ou até mesmo advogados, e lhe passar a perna em vídeo na tua frente.
Tanto é que eu memorizei o nome de todos. E sei até o nome da empresa, da maioria. Se alguém me perguntar, eu vou saber dizer. Porque isso vira um certo. Você nunca esquece. Você sabe que houve a negociação. Você sabe que você perdeu milhões. Por que milhões, professora? Porque se você vender crédito acumulado, vamos supor que você está vendendo 900 mil. Tudo bem, essa gama é muito alta, é difícil alguém ter. Vamos supor que você está negociando na negociação de 900 mil, não, 900 milhões é difícil. 30 milhões. Nessa média ainda é possível. Você está negociando 30 milhões de Ecredac. A tua comissão e do pessoal que está com você é 3% sobre aquele valor. Então, o que que eles fazem? Eles não mantêm. Olha, gente, é difícil ter uma pessoa honesta nessa área, a esse ponto. Então, você tem que entrar com contratos, com advogados, com cláusulas mesmo que eu fiz um contrato aqui que eu nunca vi, porque ele sempre fala, ó, tem um contrato aqui, pega esse contrato, que é o contrato de fidelidade para assinar. Eu acabei criando meu próprio contrato. Sabe por quê? Porque o contrato deles dava um brecha para eles passarem a perna em mim. Eu tive que reformular. Falei, doutor, eu só assino se for esse aqui agora. Ah, tudo bem, tudo bem. Para chegar no cliente, eles assinam. E você tem que inserir umas cláusulas lá que deixe ele totalmente apertado e complicado. E você ainda tem que ter grandes conhecimentos de pessoas que conhecem tal, que conhecem tal, que conhecem tal, que se o crédito for vendido, você descobre. Isso aí já é um outro patamar, já é uma abertura para outro caminho. Então, gente. O que que tem também para explicar para vocês? Que há um mercado negro de créditos. São pessoas que agem de má fé e falam: olha, eu tenho tanto de crédito. Existe o crédito? Exige, mas por meios ilícitos. Por meios ilícitos. Se eu fosse seguir tudo isso, hoje eu estaria milionária. De tanta proposta que eu tive de crédito ilícito, fechamento ali, compra ali, e é transferido. Eu estaria milionária. Mas é uma área que eu nem quis saber detalhes sobre essas pessoas. Participaram da reunião e apagou na minha mente. Porque quando é com meio fácil assim, acaba dando problema lá na frente, né? Então você tem que preservar e se preservar ali no teu dia a dia, mesmo que seja não tanto quanto eles propõem. Então, você terá 5 anos para acreditar. 5 anos, o valor do crédito tem que ser nominal. Você tem que acreditar o que está em nota. Não adianta acreditar nem a mais nem a menos. Cuidado com a reforma tributária, isso aqui vem de uma forma muito mais punk, muito mais controladora, tá? O direito ao crédito, como eu já falei, extingue-se em 5 anos, já falei. Os regimes especiais do crédito acumulado, eu falei um pouco aqui, e são várias operações que você pode solicitar para o regime especial. Aí, na aula gravada, eu te explico também onde clicar e onde acessar para conseguir por esses regimes especiais. Os regimes especiais, gente, facilitam muito o teu crédito. Você, existe um regime especial que eu até indico um pessoal que pode te dar uma carta de crédito. Um desses regimes especiais, o fisco exige uma carta de crédito. E aí, essa carta de crédito tem que ser aprovada por um banco, tem que ser aprovada por uma seguradora ou por uma empresa financeira. Então, essa parte é muito importante também. É muito importante. Então, tem os pontos positivos e existe também os riscos. Você tem que ter certeza que você tem aquele crédito lá na escrita. Porque se você pede para o fisco, ele vai te autorizar isso aqui em 30 dias no máximo. No máximo 30 dias. Não é igual o Ecredac que vai levar um ano e meio. Claro que tem casos do Ecredac que levam apenas alguns meses, mas é mais para empresa pequena, é empresa que está é, bem vista lá junto ao fisco, que entrega as obrigações acessórias em dia, que recolhe seus impostos em dia e tudo mais. Bom, as operações que geram crédito do ICMS são várias, são insumos,
serviço de transporte, são matéria-prima, embalagem, são que mais? Casos de todos aqueles casos que eu já falei de benefícios fiscais. Agora, sobre o transporte, o crédito do transporte está vinculado a mercadoria, tá? Então, se a mercadoria é isenta e tem manutenção de crédito, você acredita do transporte. Se a mercadoria são insumos e o transporte está lá transportando insumos, você acredita desse transporte que você contratou, desse transporte desses insumos. Então, o transporte está vinculado ao tipo de mercadoria e à tributação da mercadoria que você está carregando. Lembrando que há casos que o transporte não tributa vinculado ao tipo de mercadoria que ele está. Eu tenho aí uma relação, são poucos os casos, mas existe, tá? Etapas da formação e geração e utilização do crédito acumulado. Temos mais 5 minutinhos aqui, né, para formar 1 hora. Venda do crédito acumulado para terceiros? Então, programa eletrônico, aqui é outro infográfico, aqui é o infográfico quando você vende para terceiros. Programa eletrônico previsto na legislação interna de cada unidade, né? Que é lá o ECREDAC, ou de cada estado. Negociação, né? É feita a negociação, ou a pessoa lá participa da negociação, como eu falei, vê se a compra, vê se a venda, determina sobre as condições de compra e venda, solicitação de transferência do sistema eletrônico lá pelo Ecredac, digitação do valor e transferência, aceite lá da pessoa que comprou junto ao posto fiscal, mensagem de reserva de valor para aquela pessoa, assim que ele dá o aceite, ele acredita no SPED fiscal aquele crédito que ele comprou. Então, tudo isso tem um trâmite, tudo isso tem um passo a passo. Aqui, ó, recuperação do crédito acumulado no ECREDAC. Então, fundamento legal, SPED fiscal, solicitação junto ao fisco, homologação. Se tiver regimes especiais, tá? Ou o ECREDAC é feita a solicitação por uma das formas. Tem também o proativo, que eu explico para vocês também na mentoria, que é uma outra situação, tá? Aí é o processamento da Cefaz, a análise, e as respostas da Cefaz. Se adere, se dá ok para o regime especial, quanto tempo vale o regime especial, se dá ok para o ECREDAC. E você faz os pagamentos de tudo que eu falei e tem também a negociação, venda do crédito com deságio de comissão, que é o trâmite do que eu falei aí. Então, pessoal, faltam só alguns minutos. Agradeço muito a presença de todos, espero que tenham gostado. O que que acontece? O que que podemos fazer? Quem participou da live, vocês avisem, se não quiserem avisar, pode ser por aqui, ou avisem lá fora do grupo ou pelo grupo, como preferirem que eu disponibilizarei o meu trabalho, que está lá na parte de AD desse site aí, ó, www.itfcursos.com.br. Na parte de AD tem lá um e-book sobre crédito acumulado, detalhes muito bem escrito, que eu irei doar aí para quem participou dessa live. Quem tiver interesse, se não tiver, tudo bem, só ficar em silêncio, tá? Vocês já ganharam. Agora, tem a parte desses arquivos, tudo isso que eu falei aqui está lá na aula gravada, na parte de AD do meu site. Ah, professora, e depois dessa aula, eu quero assistir a aula prática, explicando como acessa os arquivos, como preenche, como importa e como solicita dentro do ECREDAC. Aí essa aula é uma outra aula que é feita presencial pelo Zoom. Em breve terei gravada também, pretendo ter disponibilizado na parte de AD também, mas por enquanto não. Assistiu a aula gravada? Terá 2 horas de mentoria, explicando negociações e mais detalhes práticos. Agora, a explicação sobre os arquivos é uma outra aula e é uma outra parte, é a segunda parte, ou melhor, terceira parte, porque tem a mentoria, né? Terceira parte do nosso treinamento, tá? Então, alguém quer fazer alguma pergunta? Alguém quer mencionar aí pelo chat? Alguma dúvida? Querem tirar agora? Fiquem à vontade.
Quando é aula presencial, chove de dúvidas, muito legal, todos falando, mais aulas assim, né?